Entrevista com o artista visual do Zinski. O que te motivou a ser uma artista? E o que te motivou a ser uma professora? Primeiro, o que te motivou a ser uma artista? Eu acho que essa é uma decisão que acontece muito devagar na vida da gente, né? Você não acorda resolvendo ser artista, mas eu desenhava desde criança, sempre gostei de desenhar, que na verdade é uma coisa que toda criança faz, né? Mas quando eu tinha assim uns 12 anos, os meus pais começaram a me direcionar para aulas de pintura. Então eu fiz primeiro aulas de pintura com a professora Ida Anima de Campos. Primeiro tive outras experiências, mas mais curtas, que é uma artista muito importante aqui do Paraná. E na época ela ministrava aulas no ateliê lá no Centro Paranaense Feminino de Cultura. E eu fiquei tendo aula com ela desde os 12, 13 anos até os 17, 18. Depois também tive aula lá pelos 15 anos, fui ter aula com outro artista paranaense, o Luiz Carlos Andrade Lima, e eles sempre me incentivaram. Quando eu fiz o cursinho, eu ia fazer o vestibular de arquitetura e o meu professor na época era o Ivens Fontoura, outro artista paranaense aqui, que agora recentemente faleceu, e ele era um cursinho preparatório dentro do Dom Bosco para quem ia fazer arquitetura, e ele começou a ver que eu gostava de desenhar, que eu desenhava relativamente bem, e perguntou para mim por que eu não fazia belas artes. O professor Luiz Carlos Andrade Lima também perguntou, então, como eles já estavam, várias pessoas já me sugeriam, eu acabei me inscrevendo para o vestibular de Belas Artes também. Cursei os dois cursos, Arquitetura e Belas Artes, passei na Federal e acabei, depois de 3 anos de cursar os dois ao mesmo tempo, optando pela carreira de arte, né, que era uma coisa que me chamava mais. Então foi assim mais ou menos que aconteceu. Agora, o que me motivou a ser uma professora, eu acho que foi também as contingências da vida. Depois que eu me formei como artista, eu fui ter uma experiência na Polônia, fazer um estágio de pós-graduação lá. E quando eu voltei, 2 anos depois, eu não tinha um trabalho e comecei a ver que era mais difícil trabalhar sendo somente artista. E num primeiro momento me encaminhei para a carreira de docente por uma questão de necessidade de sobrevivência. Mas depois, aos poucos, eu fui gostando muito. Eu acho que é uma carreira complementar, né? A carreira de artista e uma carreira que me deu bastante prazer e tem me dado aí como profissional. Quais suas principais influências para o desenvolvimento da sua arte? Com relação às influências, eu acho difícil a gente dizer. Sempre acho complicada essa questão de influência, né? Porque, na verdade, nós vivemos imersos em inúmeras dialogamos com muitas referências, eu chamo mais de referência do que de influência, né? Influência eu acho que é mais determinista, mas foram muitas, eu acho que não consigo dizer assim que é, esse ou aquele artista. Eu acho que as pessoas que nos rodeiam, como eu falei, os professores, sempre são referências para a gente. As coisas que a gente vê em museus, em galerias, eu sempre trabalhei mais com a figuração, né? Sou uma artista da figuração. Então, tive momentos em que eu gostei mais de um artista ou outro, dos mais clássicos, sempre gostei muito de Matisse, dos gravadores, dos expressionistas alemães, mas não dá para dizer que o meu trabalho tem uma influência direta disso. Eu acho que essa influência ela é tão múltipla que a gente é difícil determinar, né? Sua descendência polonesa e sua pós-graduação feita na Polônia influenciam na sua obra? Como? Eu acho que a descendência polonesa ela acaba influenciando, eu acho que mais depois que eu fui morar na Polônia mesmo, né? Porque
Quando eu ganhei a bolsa de pós-graduação, junto com a minha amiga Everly Giller, nós ganhamos uma bolsa do governo polonês, né, para estudar na Polônia. E eu acho que a vivência, estar lá naquele país, que na época era um país que estava atrás da cortina de ferro, com outras condições materiais, com um povo tão diferente, aprender a língua polonesa, ter contato com uma outra cultura foi muito importante. Eu acho que mudou o meu trabalho, né? Mudou bastante. Claro que a experiência também na Academia de Belas Artes de Cracóvia, a experiência dentro da ateliê de gravura que eu frequentava foi muito forte. Eu voltei fazendo gravura em metal que eu não fazia antes, né? E trabalhando com cor, que foi uma coisa que a gente aprendeu lá. Então, claro que isso tem a influência é direta, mas também nas temáticas. Eu comecei a explorar muitas temáticas daquela minha vivência, daquele meu cotidiano. Então, as pessoas dentro dos trens, como é que era o Natal lá na Polônia, essas coisas acabaram. A tulipa, que era uma flor que eu conheci lá, na verdade ela é da Holanda, mas na Polônia também tinha. Então, os campos de concentração, tudo começou a pipocar, assim como temática, no meu trabalho durante um bom tempo, depois que eu voltei, principalmente, né? Enquanto eu estava lá, também, mas principalmente depois que eu voltei, acho que isso durante algum tempo reverberou. Como você enxerga a produção artística local nos dias atuais? Olha, eu acho que a produção artística local, nos dias atuais, ela é muito diversa, muito múltipla, né? A gente tem, assim, desde artistas que trabalham com a figuração, como eu, e muitos outros, trabalham com várias. Eu trabalho com muitas linguagens, com gravura, pintura, desenho, às vezes dialogo um pouco com a fotografia. Então, eu acho que assim como eu, tem outros artistas que trabalham mais ou menos essa linha, mas também tem artistas que trabalham mais com a fotografia, artistas que têm ido para uma linha mais da internet, das manifestações, das performances. Tem muita gente jovem, muito boa aí, né, despontando. Então, acho que é um campo assim, muito múltiplo e que fervilha bastante. E eu acho que também é difícil a gente pensar assim que a produção local tem uma característica específica, porque na verdade ela dialoga com o mundo, né? Hoje, ainda mais com a internet, não dá para a gente dizer, então, como, por exemplo, no começo do século, mas mesmo no começo do século, você tinha uma influência europeia muito grande, né? Quando você chega nos museus, vê como é que era a arte do século XIX brasileira, era muito parecida, tinha muita relação com a arte europeia do século XIX, norte-americana. Então, eu acho que hoje isso acontece elevado à enésima potência, né? Então, nós temos assim artistas que têm não só o trabalho deles tem relação com o que acontece em outros centros, mas eles mesmos também se relacionam com artistas, né, de fora. Isso aí ficou muito mais fácil. Então, eu acho que eu vejo de uma maneira muito positiva essa multiplicidade. Suas criações possuem uma vastidão de temas, de ilustração infantil a calcogravura com temática de terror. O que a leva a explorar tantas áreas da produção artística? Achei engraçado você dizer que as minhas calcogravuras têm temática de terror. Eu não tinha me tocado disso. Depois me diga quais são, porque eu trabalho assim bastante com a ironia, né? Tem alguns trabalhos que tem uma coisa de ironia, tem os bichos, tem os anjos e os bichos, mas não é exatamente terror, eu não diria terror, eu diria que é uma ironia que reflete sobre determinados temas, na verdade, dos homens, né? Da vida da gente, com uma certa ironia. Então, quando eu faço o anjo e o bicho dialogarem, na verdade, eu estou falando um pouco que o anjo nem é tão bonzinho assim, os bichos também não são tão terríveis e tão amedrontadores assim. Mas é uma interpretação que você fez, achei interessante.
com relação à diversidade de temáticas, eu acho que isso tem a ver com os momentos em que os momentos que a gente vivencia, os momentos da vida da gente. É, então, e também, por exemplo, claro, quando eu trabalho com ilustração infantil, há um direcionamento maior, né? O tema já é definido, eu recebo um texto de um autor e vou trabalhar esse texto. Então, é um pouco esse tipo de trabalho de ilustração tem uma natureza um pouco diferente daquele quando a gente trabalha a produção artística de uma maneira mais livre, né? Mas eu tenho realmente, agora, por exemplo, o meu tema está muito mais, a minha temática está muito mais ligada à natureza. Tenho explorado temas como o jardim, o mar, os rios, né? E teve outros momentos que eu estava mais ligada em temáticas que tinham a ver com a sociedade. Então, acho que isso aí vai depender da época da gente, e o artista está sempre procurando um pretexto para trabalhar. Então, às vezes, a gente está meio sem ideia, a gente vai, procura, lê coisas, as coisas que a gente lê influenciam as nossas escolhas, as coisas que a gente vê na televisão, os filmes, tudo concorre para e vai acabar despontando lá no final na forma de uma obra de arte, de uma produção artística. E por fim, você acredita que as nossas raízes culturais ainda têm espaço no processo de inspiração e produção artística neste mundo cada vez mais globalizado? Olha, eu acho que as nossas raízes culturais, elas nos constituem, né? Então, eu só fui perceber como eu tinha relação com, por exemplo, com a cultura polonesa quando eu morei lá, que olhando e observando e convivendo com os poloneses, eu fui vendo, nossa, mas isso aqui tem muito a ver com a minha família, com o que minha avó fazia, ou com o que os poloneses fazem, os descendentes de poloneses, como os descendentes de poloneses vivem no Brasil. Então você começa a despertar, eu comecei a despertar mais para isso, né? Agora, as minhas raízes culturais, por exemplo, não são só polonesas. Eu sou descendente de poloneses, de italianos, de portugueses. Então, na verdade, já há uma mistura bem grande, né? Então, e meus filhos já têm outras raízes culturais também, de descendência de árabes, da parte do meu marido. Então, eu acho isso muito legal, né? Que as coisas não sejam é, assim compartimentadas. Então, eu acho que. E também, claro, eu sou brasileira. Eu nasci no Brasil, desde sempre ouvi música brasileira. Meu pai, que era ele era neto de poloneses, né? Minha avó, que era filha de poloneses. Meu pai era neto de poloneses, mas ele ouvia o rádio desde jovenzinho, convivia com brasileiros. Então, ele tinha uma cultura, um conhecimento da cultura brasileira muito grande, né? Então, eu acho que a gente acaba é, constituindo um caldo de cultura mesmo, né? Que é com muitas misturas. Então, eu acho que sempre tem espaço, mas não acredito naquele tipo de raízes culturais muito fechadas, né, para qualquer diálogo. Daí eu acho que fica mais complicado, mas eu acho que essa abertura é bem positiva e bem desejável. O mundo é globalizado, não tem como evitar isso, né? Nós vivemos num mundo globalizado em termos de negócios, mas também em termos de cultura. E isso sempre, na verdade, sempre ocorreu, né? As pessoas sempre gostaram de novidade. Quando, mesmo nos séculos anteriores, quando alguém viajava, levava novidades para outro lugar, ou trazia novidades das suas viagens. Então, isso aí sempre, o ser humano sempre gostou dessa troca de informação, de querer saber o que acontece em outro lugar, como é que são as coisas, de aprender uma receita nova. Então, não é possível você fechar as coisas e tentar proteger uma cultura para que ela não seja contaminada, porque a contaminação faz parte da natureza humana, né? Então, eu acho que a gente deve aceitar isso e, à medida do possível,
propor o diálogo com isso que a gente pode chamar de raízes culturais, assim, né? Da nossa família, das nossas etnias. Mas eu acho que sempre colocando isso em diálogo com o que existe. E nós vivemos no Brasil, então também não tem sentido a gente imaginar que aqui a gente vai produzir alguma coisa que não vai ter nada a ver com a cultura brasileira, né? Porque senão fica também artificial. Então, eu acho que é isso. E também tem uma outra questão que eu acho interessante. A gente tem uma ideia aqui da cultura polonesa, colorida, muito a partir do folclore. E quando você vai para a Polônia, lá é totalmente diferente, né? Eles estão muito mais ligados a um contexto mais contemporâneo. Tem gente que até nem gosta muito de folclore, que acha que aquilo é uma coisa artificial. E eles estão muito, muito ligados no que está acontecendo hoje, né? Então, acho que é interessante para mim. Foi bem interessante, porque toda a ideia que eu tinha de Polônia, quando eu morei na Polônia, realmente ela mudou muito, porque lá eu encontrei pessoas que eu achei a Polônia lá muito mais cinza, principalmente por causa do momento em que eu vivi lá. E muito as pessoas muito ligadas nos problemas contemporâneos. Então acho que é interessante. A gente quando viaja, conhece um pouco, a gente também desmistifica, né, algumas ideias que a gente tem de determinadas culturas. Acho que é isso. Um abraço. Até